Pode. Voltei. Vamos lá. Gente, então, eu queria marcar esse encontro com vocês, porque é o seguinte: vocês estão abrindo uma empresa e não simplesmente emitindo um CNPJ. É muito importante que vocês tracem alguns objetivos antes de abrir esse CNPJ, e é por isso que eu achei tão importante a gente ter essa conversa. Quando a gente abre um CNPJ, é praticamente estar colocando um filho no mundo, né? Você está criando uma pessoa. Você é uma pessoa física e a empresa é uma pessoa jurídica. Então, não é simplesmente emitir um documento para que você consiga se credenciar nos bancos. A Pri já deu esse empurrãozinho para abrir um CNPJ, e aí vocês vão se tornar empresárias, né? E até mesmo empreendedoras, quem sabe. Mas aí vem uma interrogação na cabeça de vocês: como é que eu vou fazer a gestão dessa empresa? Porque, como eu falei, não é simplesmente emitir o documento e ficar lá à disposição do banco para fazer os laudos. A gente pode proporcionar muito mais para vocês do que além de aliás, do que apenas credenciamentos nos bancos. Se vocês já estão no caminho de abertura do CNPJ, então vamos dar seguimento nas outras estratégias. E aí, vocês com certeza vão ter essas dúvidas: eu vou pagar quanto de imposto? Qual é o melhor planejamento tributário? Não se preocupem com relação a isso, porque na mensalidade da Motiva está inclusa a mentoria individual para te orientar nesse caminho da empresarial. E aí, nessa mentoria individual que todas vocês estão recebendo, né, se tornando nossos clientes, a gente vai ajudar você a decidir qual é o valor do seu Prolabore, qual é o valor ideal para você tirar para o seu Prolabore, identificar se você está cobrando o valor certo do seu cliente, no caso de outras atividades que vocês venham a desenvolver, além dos laudos e perícias, qual é a sua porcentagem de lucro, se você pode contratar funcionários e etc. Isso aí a gente vai conversar depois que o CNPJ já estiver aberto. Por enquanto, a gente vai ver aqui o que precisa prestar atenção quando você quer abrir o seu CNPJ ou adequar o CNPJ que você já tem. Acredito que todas as meninas que estão aqui estão no processo de abertura de CNPJ, tem outros clientes que têm o CNPJ, mas precisam se adequar para o mundo dos laudos e perícias. Então, a gente vai ajustando de acordo com o que cada um precisa através dessa mentoria individual. Mas vamos para a prática. Primeira coisa que você vai decidir quando você escolhe abrir um CNPJ. Você precisa decidir a razão social da sua empresa. O que seria essa razão social? Ela é praticamente a sua certidão de nascimento. Se a gente for fazer uma comparação, pessoa jurídica com pessoa física, ela é equivalente à sua certidão de nascimento. Você tem lá o seu nome completo que te identifica em contratos, quando você vai fazer uma consulta médica, enfim, todas as suas ações como pessoa física sempre vai constar lá o seu nome completo. Então, essa é a razão social da sua empresa. O nome fantasia. O nome fantasia é aquele apelido que você gosta de ser chamada. Então, assim, às vezes a gente vai abrir, por exemplo, conta no banco, nos aplicativos, que hoje em dia a gente tem muitos bancos digitais, e aí eles pedem lá, como você prefere ser chamado? E aí, às vezes, você não gosta do seu nome, você acaba colocando outro nome, um nome mais curtinho, enfim. Esse é o nome fantasia da pessoa jurídica, é o apelido da pessoa jurídica, é a forma como você vai ser conhecida comercialmente. A marca também está bem ligadinha com o nome fantasia. Só que a razão social, o nome fantasia, eles são registrados na junta comercial do estado onde você vai registrar a sua empresa. A marca, você consegue identificar se aquela empresa tem uma marca, se ao lado do nome fantasia dela está escrito aquele Rzinho em volta de um círculo, aquilo quer dizer que a marca está registrada. No início das empresas, eu não aconselho vocês a pensarem em registrar a marca ainda, porque é um gasto desnecessário, né? Vocês entraram no curso da FPQL para ganhar dinheiro. Então, não faz sentido que você acabe investindo muito além do que você necessita nesse momento. Então, eu acabo deixando para vocês. Eu acabei me distraindo com a pergunta aqui. Eu vou fechar para deixar as perguntas para o final, tá? Eu acabo deixando para vocês o conselho de que faça a marca depois, tá? Mas nada impede, se você está com dinheiro disponível e você já quer registrar sua marca agora, não tem problema. O que isso vai impactar? Você tem que, aí é onde vem um conselho muito importante. Antes de você decidir a razão social e o nome fantasia da sua empresa, você faz uma pesquisa no Google, no Instagram, em todas as redes sociais, para ver se já existe alguma empresa com aquele nome que você quer dar, porque isso vai dar um conflito de interesses. Por exemplo, vamos supor, o meu sobrenome é Araújo. Então, vamos supor que eu seja engenheira, e aí eu quero colocar lá, Araújo Engenharia Limitada, que é o tipo de empresa que vocês vão abrir.
E aí, como Araújo é um nome muito comum, se eu jogar no Google Araújo Engenharia, vai aparecer milhares de Araújos Engenharia pelo mundo aí. E se alguns desses donos da Araújo Engenharia tiver registrado a marca, como é que se registra uma marca? No Instituto Nacional de Marcas e Patentes. Se ele já tiver registrado a marca, se ele puder utilizar o Rzinho lá em cima do nome dele, ninguém mais vai poder utilizar, só ele. E aí, por exemplo, eu abri Araújo Engenharia e existe um Araújo Engenharia registrado com um Rzinho lá. Se ele descobrir que eu abri também Araújo, ele pode me acionar na justiça para que eu troque o nome da minha empresa, porque só ele pode ter. Tá? Então, existe uma preocupação muito grande da gente, como motiva, para que vocês escolham uma razão social que não exista ainda, principalmente nessa pesquisa do Google, né, que é quando você encontra mais fácil. Mas é muito importante pesquisarem se o nome que vocês querem também está no Instagram, no Facebook, no Pinterest, em qualquer outro. E aí, razão social. Vamos imaginar que, deixa eu ver aqui, tem Júlia Oliveira Neto, tá aqui online. E aí ela quer colocar Oliveira Engenharia, vamos imaginar. Então ela vai colocar Oliveira Engenharia Limitada. Sempre você escolhe um nome para sua empresa, em seguida você coloca a atividade que você vai exercer. Eu aconselho colocar um nome mais curto, ou apenas como engenharia, porque vai abranger todo tipo de atividade que você queira executar. Mas nada impede também que você coloque Oliveira Consultoria, ou Oliveira Consultoria Perícias Limitada. Essa parte aí vai muito da criatividade de vocês, né? O que vocês gostariam é como realmente dar um nome para um filho. Mas tomem cuidado para ver se já não existe uma empresa com esse nome. A razão social, você pode colocar qualquer nome que você quiser, só que a gente vai fazer uma pesquisa na junta comercial, e a junta comercial vai me falar se eu posso usar aquele nome ou não. Porque se já tiver outra empresa com um nome parecido com o seu, a junta comercial não vai deixar a gente abrir uma empresa que seja um nome, ou, às vezes é a mudança de uma letra, então a junta comercial não permite. O nome fantasia já não tem tanta influência na junta comercial. O nome que você colocar lá, a junta comercial vai aceitar. Então, só recapitulando, vocês vão escolher a razão social, vão escolher colocar um nome para a sua empresa, seguido da atividade que você executa e o tipo de empresa que vocês têm que abrir, uma sociedade limitada, então no final vai ter aquele LTDA. Outra decisão muito importante é o endereço da sua empresa. Em primeiro lugar, para abrir uma empresa, a empresa precisa de um teto. Então, a gente não consegue registrar empresas em terrenos, tá? Estou falando isso porque já aconteceu. A gente recebeu o IPTU, e quando a gente pediu, quando a gente começou o processo da abertura da empresa, a prefeitura retornou o processo falando que não daria para fazer aquele registro da empresa naquele endereço, porque não havia nenhuma construção. Então, esse é um ponto muito importante, tá? Tem que escolher um imóvel que tenha uma construção. O endereço da empresa é uma informação pública. Qualquer pessoa que procure no site da Receita Federal vai conseguir identificar aonde fica a sua empresa, porque ele consegue ver as informações que estão no cartão CNPJ, que é a certidão de nascimento da sua empresa. Então, eu já deixo o alerta que pessoas que escolhem abrir a empresa no endereço residencial, fiquem cientes que qualquer pessoa vai descobrir aonde é a sua casa, porque está lá escrito no CNPJ. Outra informação sobre o endereço ainda. Para que a gente consiga registrar a empresa naquele endereço que você fornecer para a gente, a prefeitura vai fazer uma pesquisa sobre o bairro que esse endereço fica, porque de acordo com o plano diretor de cada cidade, de cada prefeitura, alguns bairros não podem ter empresas. Então, às vezes, o processo de abertura demora, porque a gente fica sempre recebendo essas devolutivas da prefeitura, ou da junta comercial, aí a gente tem que comunicar vocês precisam acionar outro endereço, e aí isso vai demorando um pouco o nosso processo de abertura. Deixa eu ver aqui outra informação. Pode ser em imóvel próprio ou imóvel alugado, não tem problema. Só que em imóvel próprio, a prefeitura vai pedir a escritura ou a comprovação de que você tem a propriedade desse imóvel, ou de quem é esse imóvel, qual é a relação que essa pessoa tem com você, se é pai, se é mãe, se é marido. Se o imóvel é alugado, a prefeitura vai pedir o contrato de locação
para comprovar que você realmente pode abrir uma empresa naquele endereço. Se o proprietário do imóvel está sabendo que você está abrindo uma empresa no endereço dele, no imóvel dele, isso é visto através de uma cláusula no contrato. Geralmente, os contratos de aluguéis têm uma cláusula escrito que você só pode usar aquele imóvel para fins comerciais, aliás, para fins residenciais, e não para fins comerciais. Se o contrato tiver essa informação, você não pode usar esse endereço, porque está previsto em contrato que é para fins residenciais. Então, a prefeitura não libera. Aí a gente recebe mais uma devolutiva. Então, assim, são assuntos que a gente já sabe que vai voltar, então a gente já está antecipando para vocês para não perder tempo. Quando você abre no seu imóvel próprio, aliás, no alugado também, mas se você paga o IPTU, mesmo sendo um contrato de aluguel, o IPTU vai sofrer uma alteraçãozinha se você registrar uma empresa nesse endereço. Porque a prefeitura vai começar a entender que você está gerando riqueza naquele endereço, porque você abriu uma empresa lá, e aí ela vai querer a fatia dela. Então, ela vai aumentar em torno de 1% na alíquota que ela calcula o valor do IPTU. Então, assim, tem que ver se vale a pena realmente colocar no imóvel residencial. Pode ser casa, pode ser apartamento, só que aí no apartamento tem outro porém. Tem que ver na convenção do seu condomínio se é permitido abrir empresas naquele condomínio. Isso vai estar escrito também numa cláusula na convenção do condomínio, quando o condomínio foi instituído. Então, tem que ficar de olho nesses detalhezinhos. Outra opção para o endereço seria o endereço fiscal ou o escritório virtual, como é popularmente chamado. Você aluga um endereço, você faz um contrato com uma empresa de coworking, que hoje está muito em alta. Depois da pandemia, muita gente começou a trabalhar em home office, muitas empresas fecharam as suas portas, estão trabalhando em home office. Então, mas como a empresa precisa ter um endereço e, às vezes, em muitos casos, o sócio não quer colocar o registro da empresa no endereço residencial, então existe a opção de você alugar o endereço. Na sua cidade, você pode colocar no Google, procurando na sua cidade por uma empresa, ou você pode procurar como endereço fiscal, pode procurar como escritório virtual, como coworking. Você vai encontrar nessas 3 pesquisas empresas que fornecem esse serviço de aluguel de endereço. E aí você fecha um contrato com essa empresa vai cobrar um aluguelzinho que gira em torno de R$80 por mês, depende muito da cidade que você mora, tem lugar que é mais barato, tem lugar que é mais caro, depende da localização que esse endereço que a empresa vai disponibilizar para você. Se for um endereço que for muito popular, que se for numa zona nobre, aí eles vão acabar explorando isso e vão cobrar um valor mais caro de você. Outra informação importante para a gente decidir na hora de abrir o CNPJ. Isso aí é campeão de perguntas. Qual o telefone que eu coloco na minha empresa? Gente, conselho de amiga, não coloca o telefone pessoal. Hoje em dia, muita gente quase não tem telefone fixo, né? Então, vamos pensar no celular. Não coloca seu telefone celular no endereço, no registro da empresa, lá na certidão de nascimento da sua empresa. E tem muito telemarketing. Quando você abre a empresa, é instantâneo. Meia hora depois, você começa a receber ligação de gente oferecendo para que você compre certificado digital, oferecendo sistema para vender, algumas tentativas de fraude. Tem gente que vai inventar taxas que vocês têm que pagar. Então, nesse início, não paguem nada que vocês recebam no e-mail da empresa ou que vocês recebam através de WhatsApp, porque são sempre tentativas de golpe. Né? O pessoal, você acaba pagando aquele boleto, achando que você tem a obrigatoriedade de pagar aquele boleto, quando, na verdade, não tem. Às vezes, a associação que está cobrando essa taxa até existe mesmo, só que ela passa a falsa impressão para você de que você tem a obrigatoriedade de pagar aquela taxa, e não é o caso. Não existe nenhuma obrigatoriedade para você pagar taxa em associação nenhuma. A única taxa que você realmente tem que pagar é a do conselho da sua atividade, ou do CAL ou do CREA. Essas taxas, você também vai receber, isso é certeiro, todo mundo recebe. Uma ligação falando que outra pessoa está usando o seu nome, está pedindo para registrar o seu nome, lá no comecinho da conversa que eu falei sobre o registro da marca. Eles vão ameaçar, falando que tem alguém querendo usar a sua marca, e quem registrar primeiro vai poder usar. Eles usam até um tom ameaçador mesmo no telefone, falando que se você não fizer, você vai ser acionado judicialmente. Então, não se desespera, isso é uma estratégia muito agressiva de venda, para deixar o cliente com medo e acabar registrando por impulso. Não precisa registrar a marca agora, né? Se você fizer a sua consulta no Google, nas redes sociais, e tiver certeza que não existe nenhuma outra empresa com o nome que você está escolhendo, não precisa se preocupar com isso. Assim como o telefone, o e-mail também é público. Então,
faça um e-mail exclusivo para a sua empresa, não coloque o seu e-mail particular, você também vai receber muito spam de propaganda. Uma coisinha que eu esqueci de falar sobre o telefone. Érica, eu não tenho um outro chip. É só comprar, gente. Compra outro chip agora. Vai lá, depois que acabar aqui o treinamento, vai lá no shopping, compra outro chip e me dá o número desse chip novo para colocar na sua empresa. Se você já tem o hábito de utilizar esse número que você usa atualmente para divulgar para os seus clientes, se já é um telefone, se já é um número conhecido por todo mundo, se você quer realmente manter esse número para a sua profissão, então continua com ele, mas vem o alerta, vão receber muitas ligações. As meninas que não seguiram esse conselho, depois pediram para trocar o telefone, porque não estavam aguentando de tanta ligação, é o dia inteiro o telemarketing funcionando. E aí é uma burocraciazinha para a gente trocar o telefone lá da sua certidão de nascimento da empresa. Então, vamos já pensar nisso agora. Aí vem a parte que gerou muita dúvida para todo mundo, as atividades, os KNAIs, os famosos KNAIs. Gente, olha só, vocês vieram para a Motiva porque vocês querem fazer laudos e perícias, é o curso que vocês estão aprendendo lá com a Pri, mas, como eu disse no início, aproveita a oportunidade que vocês estão abrindo esse CNPJ para vocês executarem outras atividades, e não apenas os laudos e perícias, né? Pensem um pouco mais à frente, porque nem sempre vai aparecer os laudos todos os meses, isso vai variar muito com a economia do país, né? Depende muito dos financiamentos, principalmente da Caixa Econômica, se tem edital aberto, se não tem. O credenciamento, por nossa parte, a documentação que a gente disponibiliza para vocês, é certeza que vocês vão conseguir, porque a gente se especializou nisso, então nós temos todo o know-how para que vocês consigam o credenciamento. Eu já estou pensando além. Depois que você teve o seu credenciamento aprovado, que você assinou com o banco, aí você vai esperar pelas ordens de serviço para que você faça os laudos e as avaliações, as perícias. Vai depender do edital que está aberto, aliás, da cidade que você mora, da quantidade de financiamentos que tem na região que você mora, essa parte da quantidade de laudos que vocês vão receber para fazer, vocês conseguem tirar a dúvida melhor com a Pri. Realmente são fatores que ela tem mais domínio para falar, né, principalmente sobre a economia do país. Então, enquanto não aparece um laudo, uma perícia ou várias, por exemplo, tem mês que vão ter vários laudos, tem mês que vão ter menos, então, assim, pensem em como vocês podem ganhar mais dinheiro e como vocês podem também ocupar o tempo de vocês e fazer valer a profissão que vocês tanto sofreram para conquistar. Se você quer, deixa eu abrir aqui o formulário para dar uma olhadinha. Você sendo do ramo de engenharia, eu coloquei no formulário que vocês receberam para preencher todos os KNAIs mais utilizados no ramo de vocês. No ramo de arquitetura, já tem umas atividades mais contidas. O ramo de engenharia tem uma diversidade maior de atividades. Mas eu aconselho que, no início, se você não tem planos imediatos de fazer construção financiada, por exemplo, que é outro curso da Pri, se você não tem a intenção de fazer uma obra por administração, qualquer outra atividade que venha trazer para vocês, que vocês vão mexer com materiais que podem danificar o meio ambiente, vai gerar necessidade de fazer um licenciamento ambiental. Então, eu aconselho que vocês pensem um pouco sobre o objetivo real de vocês. Se em 6 meses vocês vão, de fato, construir, se vocês vão realmente apenas focar nos laudos e perícias, isso vai muito de vocês. Vocês que precisam analisar o que vocês realmente querem da profissão de vocês. Eu aconselho que realmente vocês executem outras atividades além dos laudos e perícias para que vocês tenham um faturamento maior, né? E acredito que vocês já estão atuando como autônomas, então é importante que vocês aproveitem esse CNPJ para fazer as notas fiscais dos serviços que vocês estão executando como autônoma. Primeiro porque se você faz uma nota fiscal em nome de pessoa física, a carga tributária é muito maior, a carga tributária no CNPJ é bem mais atrativa. Então, se houver a necessidade de você emitir uma nota fiscal para o seu cliente, emitir pelo CNPJ é bem mais vantagem. Para quem vai apenas focar em laudos e perícias, o KNAI é o de serviços de engenharia. Se você quer fazer projetos, também é o KNAI de serviço de engenharia. Se você vai construir realmente, você já tem um terreno, já existe o plano,
de executar uma obra, então você vai colocar o KNAI de construção de edifícios. Existem outros KNAIs, como fabricação de estrutura metálica, captação, tratamento e distribuição de água, construção de rodovias e ferrovias, construção de obras de artes especiais. Existem muitas outras atividades lá no formulário, que aí seriam para realmente, se vocês têm certeza que vocês vão executar esse tipo de serviço. Esses KNAIs, eles influenciam no alvará de funcionamento da sua empresa. Eles não vão influenciar no pagamento de impostos, né? O KNAI não é pelo pagamento, não é pelo KNAI que a gente apura os impostos de vocês, é pelo faturamento. Então, você vai pagar imposto do Simples Nacional, que é o tipo de imposto mais barato que a gente tem disponível no Brasil, e está disponível para o segmento de vocês. Então, a gente vai fazer essa apuração de imposto só quando vocês tiverem faturamento, quando vocês emitirem nota fiscal. O KNAI não vai influenciar no imposto do Simples Nacional, mas ele pode influenciar nas taxas municipais, tanto no momento da inscrição municipal, quanto na hora de liberar o alvará de funcionamento para a empresa de vocês. Como é que funciona essa parte? Depois que a gente conseguiu emitir o seu CNPJ, você está cadastrado na Receita Federal, na Junta Comercial, você já tem um CNPJ? Ok, mas você precisa se registrar na prefeitura, você precisa comunicar à prefeitura que a sua empresa está aberta. E aí, nesse momento, a prefeitura pode cobrar uma taxa para que você faça essa inscrição municipal. Depende da cidade. Tem prefeitura que cobra, tem prefeitura que não cobra, tem prefeitura que cobra R$50, tem prefeitura que cobra 200, vai depender muito da sua prefeitura. Esse também é um gasto que você vai ter inicialmente, não vai se repetir, não é um gasto mensal nem anual da inscrição municipal, né? O fato de você liberar um númerozinho, um cadastrozinho lá no sistema da prefeitura. Uma taxa anual que vocês vão ter que pagar pelo CNPJ aberto e cadastrado na prefeitura é a taxa de fiscalização e funcionamento. A prefeitura, ela tem poder de polícia, então ela pode investigar se a sua empresa está funcionando dentro dos padrões que exigidos por lei. Como a empresa de vocês é de prestação de serviço, não tem tanta preocupação com relação à fiscalização. É mais ligada para empresas que têm escritório físico, para empresas que vendem produtos, para empresas que têm produtos, principalmente, que têm alto risco de poluição, etc. Para vocês não tem essa necessidade tão grande de fiscalização, é o que a prefeitura diz, né? Mas, assim, elas cobram ainda, de qualquer jeito, a taxa anual para cobrir os custos da fiscalização. Então, você não vai ser fiscalizada, né, 99% de chance que você não seja fiscalizada pela prefeitura, mas mesmo assim você tem que pagar essa taxa anualmente. Essa taxa vai ser enviada para o seu endereço, pelos correios ou para o seu e-mail, ou então nós vamos enviar para você quando a gente receber a notícia de que aquela prefeitura fez o lançamento das taxas no sistema. Obviamente, quando vocês tiverem a mentoria individual para calcular o preço que você cobra dos seus clientes, você vai embutir essas taxas no preço do cliente. Quem acaba pagando tudo isso é o cliente. Mas, inicialmente, você vai precisar desembolsar. Depois, você recebe do seu cliente. Então, assim, para você abrir um CNPJ, você acaba fazendo um investimento, né, com essas taxas, tanto de registro na junta comercial, quanto a taxa de registro de liberação da inscrição municipal. Vocês não terão custo com o certificado digital, né? Já ganharam com a gente aqui na Motiva, então custa menos. Mas esses outros gastos vocês vão acabar tendo. Mas tenham a mentalidade de empresária, de que é um investimento que vocês estão fazendo no CNPJ de vocês, na empresa de vocês, para vocês profissionalizarem a carreira de vocês, né? Quando você tem um CNPJ, você é melhor vista no mercado. Você paga menos impostos do que você pagaria com imposto com pessoa física. E sempre tenham em mente que quando você dispõe desses valores para você pagar essas taxas iniciais para que a sua empresa comece a funcionar, imagine que você está colocando esse dinheiro numa poupança, ou em qualquer outro investimento que você imagine aí, Tesouro Direto, qualquer outro desses investimentos que tem disponíveis no mercado financeiro. Coloquem no psicológico de vocês que o dinheiro não está sendo jogado no lixo. Por quê? No início da empresa, dá a impressão de que você só está tendo gasto. Mas isso é um investimento que você está colocando lá na sua poupança, e depois, quando os serviços começarem a entrar, você vai resgatar esse dinheiro da poupança. É um conselho que eu dou, porque eu também abri um CNPJ, eu também sou empresária, e eu sei o que passa no coraçãozinho de vocês. No início, a gente
tem esses gastos, mas não se desesperem, porque vai vir o retorno. É só a gente trabalhar, correr atrás, que o retorno vem. Se você se esforçar, se você se capacitar, que é o que vocês estão fazendo no curso da PRI, vocês estão procurando conhecimento, vocês vão conseguir ter o retorno desse dinheiro que vocês estão investindo para abrir o CNPJ agora. Outra informação para a abertura do CNPJ. Deixa eu dar uma olhada aqui no formulário para ver se eu esqueci de alguma coisa. Importante. Se vocês tiverem um MEI aberto para qualquer outra atividade que vocês executem atualmente, vocês sabem, já aprenderam que não pode ter MEI. O engenheiro, o arquiteto não pode ser MEI. Mas se vocês executam outra atividade, qualquer outro tipo de serviço através do MEI, vocês vão ter que fechar esse MEI. Por quê? O tipo de empresa que vocês estão abrindo agora não permite que exista um CPF ligado, aliás, um MEI ligado ao seu CPF. Se você faz parte de outra sociedade, às vezes você já é sócia em outra empresa, você precisa comunicar a gente, porque a gente vai ter que fazer uma conciliação com o contador dessa outra empresa, porque o regime tributário dessa empresa que a gente está abrindo para vocês vai depender muito dessa outra empresa que vocês já fazem sociedade. Se você trabalha no regime CLT, a gente pergunta isso no formulário, para te lembrar que se você tem o CLT hoje, se você está registrado, se a sua carteira está registrada, pode ser que quando você saia desse emprego, você não receba o seguro-desemprego. Tem direito? Tem. Está escrito na legislação? Tá. Você tem direito a receber o seguro-desemprego se a sua empresa não tiver faturamento. Se o seu CPF estiver ligado a alguma empresa, se você não tiver faturamento, você vai ter direito a receber o seguro-desemprego. Mas o que acontece no nosso Brasilzão? Ele vai ser negado. Quando você pedir o seguro-desemprego, ele vai ser negado. E aí você tem que entrar com recurso, atrás de recurso, para conseguir ter direito a esse seguro-desemprego. Então, muita gente, pela burocracia, acaba desistindo. Então, fiquem cientes. Se vocês trabalham pelo CLT, abrindo o CNPJ, não vão receber seguro-desemprego quando sair do CLT. Se você for servidor público, Érica, eu trabalho na prefeitura da minha cidade, sou cargo comissionado. Posso ter um CNPJ no meu nome? Não pode. Cargo comissionado exige que você tenha dedicação exclusiva para aquela função que você está executando. Se você é servidor federal, a mesma coisa, exclusividade para a função que você está executando. Se você é servidor estadual ou municipal, aí vai depender da legislação estadual e da legislação municipal. Aí vocês precisam entrar em contato com recursos humanos de onde vocês são servidores para identificar se você pode ou não ter um CNPJ atrelado ao seu CPF. Se você cair nessa condição de que não pode ter um CNPJ no seu nome, você pode ter a opção de entrar como sócio cotista na empresa, nesse CNPJ. E aí você precisa ter outro sócio para que ele seja o sócio administrador, para que ele administre o funcionamento daquela empresa. Você sendo apenas um sócio cotista, você só colocou o dinheiro lá e está esperando o retorno dos lucros. Tem essa brechinha na legislação que a gente consegue para vocês. No formulário, a gente pede que vocês preencham 3 opções de razão social. Por quê? Não é porque a gente acha bonitinho, é porque a junta comercial pede. A gente precisa dar 3 opções para a junta comercial. E aí você coloca de acordo com o que você vai mais gostando. Você coloca a primeira opção, aquela opção que você verdadeiramente gostaria muito de ter. Na segunda opção, a que você talvez gostaria. E a terceira é o jeito. Se não tiver como, vai ser essa. E aí você preenche essas 3 opções. O endereço da empresa, eu já comentei. Agora vem informações sobre o endereço que eu acabei não comentando lá no início. A gente vai precisar que o endereço, que o documento que vocês mandem para a gente, comprovando que a gente vai registrar a empresa naquele endereço, precisa ter um número de inscrição na prefeitura daquele imóvel. Vai estar escrito lá, inscrição, matrícula, código de imóvel, qualquer dessas nomenclaturas significa que é um códigozinho que você é identificado lá na prefeitura. A gente precisa muito, gente, desse código. Se vocês não mandarem esse código, a gente não consegue abrir a empresa de vocês. Por quê? Nesse sistema que a gente usa para abrir a empresa, ele já tem, na maioria das vezes, uma ligação direta com o sistema das prefeituras. Por isso que é importante você abrir na capital, ou o mais próximo possível da capital, onde a prefeitura já seja mais desenvolvida tecnologicamente falando. Porque esses sistemas interligados facilitam na hora da gente abrir a empresa. Se a prefeitura da sua cidade não tiver
esse sistema interligado com esse sistema, com o sistema que realmente que a gente usa para abrir a empresa de vocês, aí a gente tem que fazer meio que manual esse processo de abertura, né? Tem que entrar em contato com a prefeitura, tem que mandar as informações por e-mail, e aí isso demora um pouquinho. Quando a gente consegue uma cidade que tem esse sistema integralizado, o processo anda mais rápido. Nesse formulário que a gente usa para abrir a empresa, no processo com a junta comercial, a gente precisa preencher a metragem construída do imóvel que você passou para a gente. Por que a junta comercial quer saber a metragem do imóvel que você está abrindo a sua empresa? Essa informação, na verdade, é por corpo de bombeiros, porque eles querem saber se vai precisar de fiscalização não, de vistoria do corpo de bombeiros, para você se adequar às regras deles, com relação a incêndio e acidentes. Quando o imóvel tem menos de 200 metros quadrados de área construída, essa vistoria é liberada. Então, eu preciso que vocês me mandem aquele documento, ficha do imóvel, a capinha, aquela primeira página do IPTU, lá consta todas essas informações que a gente precisa. O número da inscrição, a área construída. Às vezes não vai ter lá nesse documento que você vai mandar para a gente a quantidade de pavimentos que existem no imóvel que você está querendo registrar a sua empresa. Mas você já preenche no formulário a gente. E isso também é uma informação para o corpo de bombeiros. Quando o imóvel tem mais de um pavimento, é considerado também se vai ter a necessidade de fazer vistoria ou não. Se o imóvel tem habite-se, você coloca lá no formulário qual é o número do habite-se. Se não tiver, a gente não teve nenhum problema até hoje com um imóvel que não tem habite-se. Eu preciso saber se o endereço é uma residência ou não, porque a junta comercial pergunta para mim. Por isso que está lá no formulário. É uma residência, é a sua residência? Não tem problema. Pode ser a residência de qualquer pessoa, desde que esteja dentro daqueles parâmetros que eu falei no início. Mas eu preciso só saber se é um imóvel residencial ou um imóvel empresarial. Se você vai receber clientes nesse endereço, a gente precisa saber também, porque isso também interfere na liberação do alvará do Corpo de Bombeiros. Se o endereço for um escritório virtual ou um endereço alugado, como eu falei anteriormente, a gente precisa saber também, porque as regrinhas na junta comercial, lá nos processos que a gente preenche na junta comercial, também a gente precisa considerar se é uma residência, se não é uma residência, o que é? É um imóvel, é um prédio comercial, é uma sala, é um endereço fiscal, a gente tem essas opções para responder. Também preciso saber se existe estacionamento no subsolo do imóvel que você selecionou para registrar a sua empresa. Outra pergunta que o Corpo de Bombeiros faz para a gente. Telefone da empresa, já falei. E-mail da empresa, também já falei. Capital social. Essa informação é muito importante para quem está querendo fazer credenciamento, ou seja, todas vocês. O capital social, ele é o valor que você investe na empresa. Então, vamos supor que você colocou lá que o seu capital social é R$ 1.500. De primeira, você vai ser negada no credenciamento. O banco vai falar, o capital não é suficiente. Só que tem uma cláusula no edital que fala que pode sim R$ 1.500. A gente só precisa comprovar que você não está tendo prejuízo na sua empresa, através dos relatórios contábeis, que é um dos serviços que a gente presta nesse contrato que a gente fechou com vocês. Mas é muito arriscado, gente, colocar R$ 1.500 como capital social. Primeiro porque os editais podem mudar a qualquer momento. Eles podem decidir que não querem mais empresa com R$ 1.500 de capital social. Eles podem aumentar. Bancos particulares, recentemente abriu uma brecha, não foi nem edital, porque banco particular não faz edital, é mais uma coisa de banco público. O Bradesco abriu para registrar fornecedores, né, para fazer laudos e perícias, só que aí eles pediram empresas que têm um capital social acima de 10 mil. Então, muitas meninas não conseguiram se credenciar por causa disso, porque o capital social era muito pequeno. Esse valor, como eu falei, é o valor que você investe na empresa. Então, a gente aconselha um valor médio de R$ 5.000. Esse valor vai constar lá na certidão de nascimento da sua empresa que você está investindo R$ 5.000 na sua empresa. Aí, qual é o impacto desse capital social nos relatórios contábeis? Se você não está fazendo nenhum serviço, não está emitindo nenhuma nota fiscal, faturamento zero, geralmente no primeiro mês, o primeiro mês de CNPJ aberto, vocês
estão fazendo aquele processo de credenciamento, de mandar documento, de aguardar a aprovação, de assinar o contrato com o banco. Então, nesse primeiro mês, é certeza que você não vai receber nenhuma ordem de serviço. E aí, as contas estão aparecendo. Você vai pagar a contabilidade, você vai pagar as taxas que eu comentei da prefeitura e da junta comercial. Se você decidir alugar um endereço fiscal, você vai pagar o endereço fiscal. Vão aparecer algumas contas para você pagar do CNPJ, né? Como eu falei, é um filho que você está colocando no mundo e filho gera despesa, mas também gera muita alegria. Então, você colocou lá R$ 5.000, tenho disponível R$ 5.000 para abrir minha empresa. Você não precisa ter esses R$ 5.000 na conta agora, mas precisa fazer constar no relatório contábil que você investiu isso. Aí, na contabilidade, a gente vai colocando lá. Tipo, no primeiro mês, você pagou a contabilidade, você pagou as taxas, então a gente vai deduzindo desses R$ 5.000. Vai chegar um momento que esse dinheiro vai acabar, sabe? Minha mãe sempre falava, de onde tira, não se põe, acaba. Então, se você for só gastando, né, for só pagando, vamos supor que a sua única conta para pagar por mês vai ser a contabilidade, mas em algum momento, não sei, daqui 6 meses, daqui 1 ano, vai chegar uma hora que o poço vai secar, né? Então, se você não tiver emitido nenhuma nota fiscal, lá no resultado da sua empresa vai constar que você está no prejuízo. E aí você constar no relatório contábil que você está no prejuízo é um dos motivos que vocês não são aceitas no credenciamento. Então, essa é uma preocupação muito grande nossa para que vocês não tenham o credenciamento negado por causa do capital social. Capital social de segurança é melhor colocar R$ 5.000 e não vai ter problema com isso. Existe também uma outra pergunta no formulário que a gente mandou para vocês preencherem, se vocês vão receber prolabore dessa empresa que vocês estão abrindo. Esse prolabore significa que você é uma sócia administradora e não uma sócia cotista, como eu falei lá no início. Significa que você está dedicando o seu tempo para administrar essa empresa. Porque, gente, eu já comentei isso no começo, mas eu quero reforçar. Vocês não estão abrindo apenas um CNPJ, vocês estão abrindo uma empresa. Então, imagine uma empresa como um prédio que tem uma recepcionista, que tem setores, vamos supor, se você tem uma construtora, né? Vamos sonhar alto. Você abrir uma construtora, então você vai estruturar aquela empresa. Vai ter recepção, vai ter faxineiro, vai ter copeiro, vai ter pedreiro, servente, vai ter engenheiro, vai ter arquiteto. Então, e todo mundo está trabalhando naquela empresa. Mas para que todo mundo trabalhe de uma forma legal, tem que ter alguém olhando e dando o direcionamento. Esse é o papel do sócio administrador. De fazer aquela empresa funcionar. No início, agora, vocês são eu presa, só vocês, né? No máximo, mais uma sócia. Mas, lá na frente, vocês vão, quando o faturamento de vocês aumentarem, vocês vão poder contratar funcionários, então vocês vão administrar uma empresa. E aí, essa pergunta sobre, você vai receber prolabore ou não? Primeiro, é para a gente saber se você é uma sócia cotista ou uma sócia administradora. E outro ponto importante, que eu acho muito válido ressaltar aqui. Eu sei que já estou passando aí um pouco do horário, já é 8h15, mas não ia cansar vocês tanto, tinha programado só 1 hora, mas vamos lá. Se vocês não estão no CLT e vocês pretendem, não sei, talvez engravidar, ou pode acontecer de ter um acidente que você precise da Previdência Social, então é importante que você faça uma contribuição para o INSS. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, se você faz a contribuição do INSS, você tem direito aos benefícios da Previdência Social. Não estou nem pensando na aposentadoria, porque aí depende da economia, do governo, e não vou entrar nesse mérito. Mas os benefícios que você tem direito, se você tiver uma doença, se você tiver um acidente, se você tiver algum motivo que te deixe inválida, se você engravidar, você tem direito a receber a licença maternidade, se você estiver fazendo a contribuição para o INSS. Um valorzinho que entra, né? Nada que entra a gente rejeita, né? Tem valorzinho, dinheiro entrando, a gente aceita. Então, para isso, para que você faça uma contribuição para o INSS, você precisa tirar um prolabore da sua empresa. Mas para você tirar o prolabore, a sua empresa tem que estar funcionando, né? Recebendo dinheiro. Senão você vai receber dinheiro da empresa e cadê? Não tem dinheiro entrando, a empresa vai te pagar se não tem dinheiro entrando, né? Mas a gente precisa fazer constar já, agora, nesse momento, lá na Receita Federal, se você é uma sócia administradora, se você pretende tirar prolabore em algum momento, ou se você vai ser apenas uma sócia cotista que só investe o dinheiro na empresa. Acredito que era isso que eu tinha para passar para vocês, e agora eu vou ver as dúvidas. Temos dúvidas, Mel? Só tem aqui, Júlia.
Razão social, nome fantasia pode ser igual? Pode sim. Por exemplo, que eu dei o exemplo, né? Araújo Engenharia Limitada, a razão social vai precisar ter a limitada, porque precisa constar lá qual é o tipo de empresa que você abriu. Então, se ela é uma microempresa, vai aparecer o ME lá no final. Se ela for uma sociedade empresarial limitada, vai aparecer o LTDA. Então, pode ser igual. No caso, seria Araújo Engenharia Limitada, a razão social, e o nome fantasia seria Araújo Engenharia, sem o limitada. Mais alguma dúvida? Podem mandar aí, gente. Espero que eu tenha atendido as dúvidas de vocês. Acredito que ninguém tem dúvida. Então, foi ótimo estar com vocês. E um assunto importante, eu estou falando muitos assuntos importantes, né? Tem que prestar bastante atenção. A nossa empresa, a Motiva, ela está estruturada como a empresa que eu falei para vocês no exemplo, né? Recepcionista, vamos imaginar, se a Motiva fosse uma empresa de engenharia, o Matheus e eu somos os engenheiros. Só que aí, para a gente conseguir prestar o nosso serviço, a gente precisa ter toda essa galera, né? Então, a gente tem recepcionista, a gente tem pedreira, a gente tem servente, a gente tem mestre de obras. Estou fazendo analogia para que vocês entendam um pouco melhor como é que funciona a Motiva. E no grupo que a gente abriu para vocês, no WhatsApp, nós temos a Mel, que está aqui comigo. Ela não quer aparecer, está com vergonha. Mas é ela que atende vocês, ela é a nossa gerente de atendimento, mas nesse exemplo que eu dei para vocês, é como se ela fosse a recepcionista, ela que recebe vocês, que orienta vocês. Só que ela já está bem ligada aí nos assuntos da contabilidade, então muitas coisas ela já consegue responder para vocês, mas quando o assunto é muito técnico, ela precisa consultar um dos nossos analistas, ou até mesmo eu, ou o Matheus. E aí, ela vai abrir uma solicitação, que é o acesso na nossa plataforma, que vocês acredito que já receberam para acessar. E aí, um dos nossos analistas vai verificar o que é que você está precisando e vai te dar um retorno, né? Então, a Mel faz essa recepção com vocês aí, porque nem sempre eu e o Matheus vamos conseguir dar atenção para vocês, naquele momento que vocês estão precisando. Eu faço as mentorias individuais, com todas as meninas, que são nossas clientes e outros clientes que a gente tem que não vieram da FPQL. Então, eu tenho por dia uma agenda bem preenchida nesse contato nessa conferência, por vídeo, essa videoconferência que a gente faz, e é bem legal, porque eu acabo conhecendo um pouco de vocês, a gente acaba pegando amizade, já tem meninas que são minhas amigas mesmo, a gente já conversa sobre outros assuntos que não tem nada a ver com a Motiva, a gente já troca umas ideias, é bem legal. Eu gosto de ter esse contato com vocês, de fazer essa mentoria individual, porque aí eu vou conhecendo a necessidade de vocês bem direitinho, e a gente consegue prestar um serviço melhor no final das contas. Então, eu peço só que vocês tenham um pouquinho de paciência quando a gente demorar para responder no WhatsApp, porque eu tô com essa agenda corrida, tô atendendo, em algum momento que eu não estiver atendendo você, é porque eu tô atendendo uma colega sua, tá? Tem indicação de endereço para alugar? Dependendo da cidade, eu tenho, porque tem algumas meninas que já alugaram, a gente vê que é legal, que o endereço não tem nenhum problema, então manda lá no grupo qual é a sua cidade que a gente dá uma olhadinha, tá? Gente, muito obrigada pela atenção de vocês, sei que vocês estão cansados aí de passar o dia todo trabalhando, e eu encontro vocês na mentoria individual, tá bom? Um beijão.